Prepare-se para uma revelação que vai abalar suas convicções. Já imaginou como a antiga história de Sodoma e Gomorra pode transformar sua visão sobre a vida nos dias de hoje? Em um mundo repleto de mistérios e surpresas, estamos prestes a revelar segredos profundos que desafiarão tudo o que você achava que sabia. Prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante, repleta de controvérsias, afirmações ousadas e descobertas fascinantes. Não perca um segundo deste vídeo incrível. Venha com a mente aberta e esteja pronto para se surpreender na incrível história. Encontramos Abrão tranquilamente em sua casa, enfrentando o calor intenso do dia. De repente, ele avista 3 estranhos ao longe e, sem hesitar, corre em direção a eles, saindo de casa com uma reverência profunda. Abraão os saúda. Amigos, permitam-me a honra de recebê-los. Não posso deixá-los partir sem antes desfrutarem de minha hospitalidade. Deixem-me providenciar água para lavar seus pés e descansarem à sombra destas árvores. Permitam-me também oferecer-lhes pão para reabastecer suas energias antes de continuarem sua jornada. Afinal, foram tão gentis em passar por aqui. Os viajantes aceitam a oferta com gratidão, e Abrão, sem perder tempo, orienta seus servos a seguirem suas instruções e se apressa a entrar em casa. Abrão pede a Sara, sua esposa, que prepare rapidamente 3 porções generosas da melhor farinha disponível. Sem hesitar, ele põe as mãos à obra, amassando a farinha e moldando o pão com destreza. Em um piscar de olhos, corre até o rebanho e escolhe um jovem e robusto bezerro, entregando-o a um criado para a preparação. Enquanto isso, ele providencia leite fresco e a carne que estava sendo cozida, servindo tudo aos visitantes, sob a generosa sombra da árvore. Ele permanece ao lado deles, atento e cortês, enquanto desfrutam da refeição. Logo, os viajantes demonstram curiosidade sobre sua esposa. Abraão prontamente responde que ela está na tenda. Um dos visitantes então faz uma declaração surpreendente. Não duvide, voltarei na mesma época no próximo ano e Sara, sua esposa, terá um filho. Enquanto ouvia discretamente atrás da porta da tenda, Sara não pôde deixar de sorrir discretamente, pois naquela fase da vida tanto ela quanto Abraão eram avançados em idade. Abraão e Sara tendo vivido muitos anos. Em particular, Sara já havia passado da idade de conceber filhos. Ao ouvir as palavras do Senhor, ela não pôde evitar rir incrédula, se questionando: é possível, depois de tantos anos, experimentar a alegria de ser mãe, quando meu marido e eu já somos velhos? O Senhor então se dirige a Abraão. Por que Sara riu, duvidando da possibilidade de conceber um filho na velhice? Há algo tão maravilhoso ou difícil que eu, o Senhor, não possa fazer. No momento apropriado, quando eu retornar na próxima estação, Sara terá um filho. Sara, surpresa, nega ter rido por medo, mas o Senhor insiste. Não, você riu. Depois que os homens se levantaram e dirigiram seu olhar para Sodoma, Abraão os acompanhou na despedida. O Senhor ponderou se deveria esconder de Abraão, seu amigo e servo, o que estava para acontecer. Ele considerou que Abraão estava destinado a ser o patriarca de uma grande nação, e que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Abraão foi escolhido para instruir e orientar seus filhos e toda a sua família a seguir os caminhos do Senhor, praticando o que é justo e correto, para que o Senhor pudesse cumprir a promessa feita a ele. Então, o Senhor revelou que o clamor contra Sodoma e Gomorra era enorme e que os pecados cometidos por elas eram gravíssimos. Ele decidiu descer pessoalmente para avaliar se as ações dos habitantes dessas cidades eram realmente tão ruins quanto o clamor que havia chegado até ele indicava. Caso fossem, ele saberia. Com isso, os 2 homens partiram em direção a Sodoma, enquanto Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão se aproximou e perguntou: seria possível destruir a cidade sem poupar os 50 justos que vivem nela? Certamente, você não agiria assim, tratando os justos e os ímpios da mesma forma, destruindo ambos igualmente. O juiz de toda a terra não deveria agir de maneira justa? O Senhor concordou.
Se eu encontrar 50 pessoas justas na cidade de Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa delas. Abraão, com toda a humildade, persistiu. Quem sou eu, apenas pó e cinzas, para ousar falar contigo, Senhor? E se faltarem apenas 5 para completar os 50 justos, você ainda destruiria a cidade inteira por causa desses 5? O Senhor respondeu: se houver 45 justos, eu não a destruirei. Abraão não parou e perguntou novamente: e se houvesse apenas 40 justos? Deus respondeu: por causa dos 40, eu não a destruirei. Com todo respeito, Abraão continuou: e se apenas 30 justos forem encontrados? O Senhor garantiu: se houver 30, eu não a destruirei. Abraão persistiu: permita-me falar mais uma vez, e se houver apenas 20 justos? O Senhor garantiu: por causa dos 20, eu não a destruirei. Finalmente Abraão respeitosamente pediu para falar uma última vez: e se apenas 10 justos forem encontrados? Deus respondeu: por causa dos 10, eu não destruirei a cidade. Depois de completar sua intercessão, o Senhor partiu e Abraão voltou ao seu lugar. Este foi o fervoroso apelo de Abraão em nome dos habitantes de Sodoma, revelando sua compaixão e sua confiança na misericórdia divina. O cerne desta história é a questão da justiça. À medida que os versículos anteriores se desenrolam, fica claro que Deus tem todo o poder para realizar o que deseja, mas a pergunta que surge é: Ele agirá com justiça? As respostas de Deus aos apelos de Abraão revelam a resposta a esta questão perturbadora. Curiosamente, Deus teve um duplo motivo para revelar seu plano. Todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Então Deus revelou a ele que a cidade de Sodoma seria erradicada antes mesmo de ele poder receber essas bênçãos. Além disso, Abraão tinha a responsabilidade de instruir seus descendentes sobre o que é certo e justo, para que pudessem desfrutar das bênçãos divinas. Se a depravação dos habitantes fosse total, eles seriam julgados. Abraão estava firmemente convencido de que havia pessoas justas em Sodoma. Por isso, fez um apelo baseado na justiça de Deus, e sua intercessão revelou a grandeza de seu caráter. Ele orou para que todos nas cidades, tanto os ímpios quanto os justos, fossem poupados em nome destes últimos. Anteriormente, Abraão havia resgatado essas pessoas pessoalmente durante uma batalha. Agora, ele intercedeu por elas com a mesma coragem, perseverança e generosidade com que lutou. Embora alguns leitores possam se surpreender com a maneira como Abraão negociou com Deus, suas orações foram feitas com autêntica humildade e profundo respeito. Ele implorou pela justiça e pela salvação de Sodoma, mesmo quando propôs condições de 50, 45, 40, 30, 20 ou até mesmo 10 justos. Abraão não estava tentando persuadir Deus a agir contra sua vontade. Suas súplicas refletiam um sincero desejo de ver justiça e misericórdia aplicadas. Por outro lado, a abordagem de Ló foi notavelmente diferente, destacando o tema da justiça entre aqueles que se beneficiarão das bênçãos de Deus e sublinhando a importância da justiça e misericórdia divinas na narrativa. Essas verdades deveriam preocupar Israel tanto quanto preocupavam Abraão, que as transformou em intercessão compassiva. No capítulo 19 do livro de Gênesis, há um relato marcante. Ao entardecer, 2 anjos chegaram a Sodoma e encontraram Ló sentado no portão da cidade. Ao avistá-los, ele rapidamente se levantou para recebê-los, inclinando-se respeitosamente. Ló os convidou cordialmente. Por favor, meus senhores, venham à casa de seu servo, pernoitem e lavem os pés. Então, pela manhã, podem seguir seu caminho. No entanto, os anjos inicialmente resistiram, insistindo em passar a noite na praça. Apesar dos insistentes convites de Ló, eles acabaram aceitando e foram até sua casa, onde ele preparou um banquete com vinho e pães ázimos. Juntos, desfrutaram da refeição. Antes de descansarem, os jovens e velhos de toda a cidade de Sodoma cercaram a casa e clamaram a Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes para que pudessem conhecê-los intimamente.
Ló saiu ao encontro deles, fechando a porta atrás de si, na tentativa de proteger seus convidados. Ele ofereceu suas 2 filhas, que ainda eram virgens, no lugar dos visitantes, implorando para que não cometessem um ato tão maligno. Este episódio não apenas ilustra a profunda depravação de Sodoma, mas também destaca o valor da hospitalidade e proteção na cultura da época. Além disso, demonstra a tentativa de Ló de preservar esses valores mesmo em situações extremamente perigosas. Então, os visitantes, que eram anjos, estenderam as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, atingiram os homens do lado de fora com cegueira, do mais novo ao mais velho. Eles ficaram tão cansados tentando encontrar a porta que os anjos perguntaram a Ló se havia mais alguém de sua família em Sodoma, filhos, filhas ou qualquer outra pessoa na cidade. Instruíram-no a tirá-los de lá, explicando que estavam ali para destruir a cidade, pois o clamor contra ela havia se tornado tão intenso diante do Senhor que ele enviou os anjos para erradicá-la. Ló saiu para falar com seus genros, que estavam noivos de suas filhas, e anunciou-lhes: "Levantem-se, saiam deste lugar, pois o Senhor está prestes a destruir a cidade." No entanto, para seus genros, ele parecia estar brincando e não o levaram a sério. De madrugada, os anjos se apressaram, dizendo: "Levante-se, leve sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui, para que não sejam consumidas pelo castigo da cidade." Apesar da hesitação de muitos, os homens, pela misericórdia do Senhor e por causa de Abraão, seguraram nas mãos de sua esposa e de suas 2 filhas e as conduziram para fora da cidade. Quando estavam do lado de fora, um dos anjos se aproximou, dizendo: "Não olhe para trás, nem pare em nenhum lugar do vale. Vá para as montanhas para não ser consumido neste momento." Destaca a seriedade da situação em Sodoma e a misericórdia do Senhor para com Ló e sua família, oferecendo-lhes uma chance de escapar da destruição iminente. No entanto, Ló disse a eles: "Ah, não, meus senhores, por favor, escutem-me. Seu servo encontrou favor aos seus olhos, e vocês mostraram grande misericórdia salvando minha vida. Mas não consigo fugir para as montanhas, porque o desastre me alcançaria e eu morreria. Vejam que a cidade próxima é pequena o suficiente para fugirmos para lá e é escassamente povoada. Por favor, deixem-me escapar para lá, para que minha vida seja salva." O anjo respondeu: "Está bem, eu também atenderei a esse pedido. Não destruirei a cidade que você mencionou. Apressa-se, refugie-se lá, pois não posso fazer nada até que você chegue lá." Portanto, a cidade se chamava Zoar, que significa pequena. Os anjos tiveram que literalmente puxar Ló para fora da cidade naquela manhã. No dia seguinte, certamente o Senhor mostrou misericórdia ao poupar Ló por causa de Abraão. No entanto, Ló ainda obteve uma concessão dos anjos, mesmo depois de ser resgatado, desejando ir para a pequena cidade de Zoar. Esta cena permaneceria como um lembrete constante para Israel do momento em que Ló hesitou e teve que ser arrastado para um lugar seguro. Isso nos leva a questionar por que alguns do povo de Deus se envolvem com o mundo corrupto, em vez de fugir de uma sociedade destinada à destruição. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido além do horizonte. Foi então que o Senhor enviou enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, vindo do Senhor do céu, destruindo essas cidades, todo o vale, todos os habitantes das cidades e a terra que as cercava. A esposa de Ló, desobediente, olhou para trás em direção a Sodoma e foi transformada em uma estátua de sal como resultado. Na manhã seguinte, Abraão partiu cedo para o lugar onde estava diante do Senhor. Enquanto olhava para Sodoma, Gomorra e toda a terra do Vale do Mar Morto, ele viu que a fumaça da terra se erguia como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus devastou e destruiu as cidades, incluindo Sodoma, ele se lembrou de Abraão e fez com que o sobrinho de Abraão, Ló, escapasse da destruição. Naquela imensa calamidade, o Senhor exterminou as cidades iníquas com enxofre ardente. Alguns acreditavam que depósitos de enxofre romperam da terra e choveram do céu em chamas de fogo. A esposa de Ló, olhando para trás, transformou-se em uma coluna de sal, um monumento à sua desobediência.
O enxofre ardente foi responsável pela fumaça espessa que Abraão observou. Embora Deus tenha julgado os pecadores nas cidades da planície, ele também se lembrou de Abraão, considerando o pedido de Ló e o salvando do desastre. Agora Ló, preocupado em viver na cidade, subiu as montanhas com suas 2 filhas e começou a morar em uma caverna. A filha mais velha disse à mais nova: "Nosso pai está ficando velho, e não há homem disponível para se casar conosco como é costume. Para termos filhos, vamos deixar nosso pai bêbado com vinho e vamos deitar com ele para preservar nossa família através dele." Fizeram isso naquela noite, e a primogênita deitou-se com o pai dela, que por estar completamente bêbado, não percebeu quando ela foi para a cama, ou quando ela se levantou no dia seguinte, a primogênita disse para a mais nova: "Veja, eu deitei com meu pai ontem à noite. Vamos embriagar nosso pai com vinho novamente esta noite. E você se deitará com ele para que possamos preservar nossa linhagem familiar através dele." Foi o que decidiram naquela noite. Também deram vinho ao pai, e a filha mais nova levantou-se e se deitou com ele. Ele não percebeu quando ela se deitou ou quando se levantou. Dessa maneira, ambas as filhas de Ló conceberam de seu próprio pai. A mais velha deu à luz um filho e chamou-o Moabe, que significa "do meu pai". Ele é o ancestral dos moabitas até hoje. A mais nova também deu à luz um filho e chamou-o Benami, que significa "filho do meu parente". Ele é o ancestral dos amonitas até hoje. Esta história final relata o episódio das 2 filhas de Ló, na caverna das montanhas. Ló, temendo fugir para as montanhas, inicialmente se refugiou em Zoar. Mas, ironicamente, acabou se refugiando nas montanhas e habitando uma caverna, o que contrastava fortemente com a sofisticada civilização de Sodoma, da qual ele tinha fugido acreditando que suas oportunidades de se casar novamente eram mínimas. O noivo foi morto e suas filhas se revezaram para embriagar o pai e ter relações sexuais com ele. Esses atos de incesto revelam a influência de Sodoma sobre eles. Elas deram à luz filhos, Moabe e Benami, cujos descendentes foram os moabitas e amonitas, inimigos constantes de Israel. Moabe é interpretado como "do pai", enquanto Benami significa "filho da minha gente", etimologias que perpetuaram a infâmia desses inimigos de Israel. Este capítulo não apenas documenta o veredicto divino sobre uma civilização cananeia moralmente falida, mas também serve como um alerta contundente. A história de Ló ilustra vividamente as complexidades da natureza humana e os desafios de viver em uma sociedade que não reflete nossos valores. Embora Ló seja descrito como um homem justo, constantemente atormentado pelas práticas perversas daqueles iníquos, conforme mencionado em 2 Pedro 2, 7-8, muitos foram seduzidos pelo conforto e prosperidade oferecidos pela sociedade de Sodoma. Preferiram os benefícios materiais à simplicidade e retidão da vida nas colinas. Gênesis 13, 10-11 relata como muitos foram atraídos pela fertilidade e beleza do Vale do Jordão e escolheram viver na planície do Jordão, que era bem irrigada antes da destruição de Sodoma e Gomorra, comparável até mesmo ao Éden ou à terra do Egito. Essa escolha marcaria o início de sua crescente associação com Sodoma, evidenciando como gradualmente os valores de Sodoma passaram a dominar suas vidas. A chegada dos visitantes celestiais foi um momento decisivo que revelou a hipocrisia de Ló. Apesar de sua aparência piedosa, suas palavras não foram levadas a sério. Embora moralmente consciente do grande mal ao seu redor, ironicamente, Ló estava disposto a sacrificar suas próprias filhas para proteger seus convidados dos homens de Sodoma. Esse ato ressalta o profundo conflito entre seus princípios e as escolhas que ele fez sob pressão, refletindo a tensão entre a justiça e a conformidade com uma sociedade corrupta. A história de Ló serve como um alerta severo contra a complacência e a hipocrisia, destacando a importância de viver de acordo com nossos valores, mesmo diante de tentações e desafios.
Ló escapou do juízo pela graça de Deus, mas seu coração estava voltado para Sodoma. Sua esposa era tão apegada à cidade que não conseguiu seguir o chamado da graça, e suas filhas não hesitaram em ter relações com seu pai, embriagado e nu. Desde que o Senhor deixou Ló por conta própria, ele tentou professar sua fé ao mesmo tempo em que vivia em Sodoma. No final, ele não poderia ter ambos. Sodoma o teria destruído se o Senhor não tivesse intervindo. Esta narrativa ilustra 4 pontos principais: a rapidez do juízo de Deus sobre o forte apego dos cananeus à sociedade ímpia, a salvação misericordiosa de Ló do destino condenatório, o renascimento de Sodoma na caverna e a lição que Israel poderia aprender desses eventos. Se Deus julga as pessoas com severidade, ele é justo por causa da grande maldade delas. Israel também poderia aprender sobre a loucura de se encantar com a maldade dos cananeus, vendo como Deus os tratou. A lição é simples: não ame o mundo nem as coisas nele, para que o mundo e seus desejos passem primeiro. João 2:11-17 adverte sobre o perigo e a tolice de se encantar com o atual sistema corrupto do mundo, pois está condenado à rápida e repentina destruição de Deus. Jesus, ao falar aos seus discípulos sobre um futuro tempo de grande destruição, mencionou o destino da esposa de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele disse: "Lembrem-se da esposa de Ló, quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, preservá-la-á." Lucas 17:32. Se um incrédulo busca apenas o melhor deste mundo, perderá tanto este mundo quanto a vida eterna no próximo. Lucas 17:33. Jesus também afirmou que se os milagres realizados em Cafarnaum tivessem sido realizados em Sodoma, os sodomitas teriam se arrependido. Mateus 11:23, indicando que Deus julga com base no conhecimento e que os pecadores enfrentarão um castigo mais severo do que simplesmente a destruição física. Ficou intrigado com esses ensinamentos? Não perca a oportunidade de explorar mais conteúdos exclusivos do nosso canal. Siga, curta, comente e compartilhe para continuar recebendo insights poderosos. Esperamos vê-lo nos próximos vídeos.